A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos, que prazer estarmos aqui mais uma vez neste programa especial sobre a Escola Bíblica Dominical. Na verdade, estudo de professores, onde nós hoje estaremos estudando a lição do próximo domingo, a lição de número 10, a lição que ministraremos no dia 5 de dezembro. E será uma bênção, eu tenho certeza disso. Sou o pastor Elvis, somos da Primeira Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica e a nossa igreja fica situada na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo. E será um prazer recebê-los aqui a hora que você puder nos fazer uma visita. Também está aqui o pastor Mário Souza. Por gentileza, pastor. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, já desejando a todos uma excelente programação e que o programa de hoje venha nos trazer muitos esclarecimentos para a lição deste próximo domingo. Que Deus bênção. abençoe a todos. Graças a Deus. Queridos irmãos, nossa programação aqui na igreja segue normalmente. Hoje é quarta-feira, né? Primeiro dia do último mês do ano, 1º de dezembro. E Deus tem nos abençoado neste ano maravilhoso e, em nome de Jesus, continuará nos abençoando pelo resto desse trimestre, né, nestas lições ainda que seguem, e será uma bênção para todos nós. Estamos numa semana de oração aqui na igreja, como nós fazemos toda a primeira semana de todo mês. E nós temos 2 horários de oração, às 8 horas da manhã e às 19h30. Então, você é o nosso convidado e que Deus te abençoe em tudo, em nome do Senhor Jesus. E no domingo nós estaremos aqui às 8h30 da manhã na nossa Escola Bíblica Dominical presencial. Cada classe nas suas salas, todas as idades, com seus professores, e será uma bênção. E à noite, um grande e poderoso culto às 18 horas. Será uma bênção também, eu tenho certeza disso. Vamos orar ao Senhor e iniciarmos a lição deste domingo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial, obrigado, meu Senhor, por tua presença entre nós e pedimos, Senhor, o teu esclarecimento, pedimos, Senhor, o teu ensinamento, que teu Espírito Santo conosco esteja em tudo, nos iluminando, nos ensinando, e peço desde já a tua mão estendida sobre cada professor, e também sobre cada aluno nesse próximo domingo. Na verdade, a partir de hoje, onde os professores estarão se preparando para ministrar essa aula abençoada. E tenho certeza que será uma maravilha. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a lição que ministraremos no próximo domingo, dia 5 de dezembro de 2021, é a lição de número 10. Paulo e seu amor pela igreja, né? Estamos no 4º trimestre e no último mês, são as últimas aulas desta revista tão linda e tão enriquecedora para o nosso conhecimento. Foi uma bênção, está sendo uma bênção, graças a Deus. O textuário da nossa lição nos fala assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Está na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A. A verdade prática nos diz o seguinte: o amor cristão não é o sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Glória a Jesus. Quero vos chamar a atenção também para a leitura diária, que é muito importante. Querido professor, observe todos os detalhes da sua revista, todos os detalhes da sua lição, pois esses detalhes enriquecerão a sua aula
grandiosamente. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 1 até o 10, e nos diz o seguinte: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nós temos como objetivo geral compreender o amor pela igreja. E nós temos os objetivos específicos da nossa lição. A primeira, a gente vai destacar o amor de Paulo pela igreja. A segunda, o amor, nós vamos relacionar o amor com a fé na igreja. E o terceiro ponto, nós vamos elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: a fé, o amor e a esperança. Essa é a nossa lição que nós vamos entrar agora. Então vou ler a introdução, que nos fala o seguinte: pelo menos 2 características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Pastor. O que é muito interessante aqui é observarmos o amor que Paulo tinha, não somente pela igreja de Tessalônica, como também por todas as igrejas por onde ele passou, cuidando dos irmãos, tratando dos irmãos. Tradicionalmente, sabemos que João foi o apóstolo do amor, não é? Mas Paulo também foi um homem por demais amoroso, e como ele, todos os demais apóstolos, porque o amor é que norteava cada vida naquele colégio apostólico, pois Jesus já havia dito para eles: amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. E nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, versículos 34 e 35. E isto que Jesus ensinou tornou-se o farol, o norte, a orientação deles. Então, cada discípulo que agora apóstolo era, o seu lema central era o amor. Paulo, escrevendo aos Romanos, falou deste amor de maneira muito veemente. Anote aí, Romanos, capítulo 12, versículos 9 e 10. Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 10.
Veja como Paulo dava ênfase a este sentimento. Mas o que mais Paulo e os demais apóstolos queriam é que este amor não ficasse apenas em expressões, em palavras, e sim fosse exteriorizado em obras. Porque o amor em si é um sentimento abstrato, mas quando ele se exterioriza, ele se concretiza em obras. E aqui o que vale muito bem e a pena ressaltar é que este amor aqui tem aqui, no caso, duas vertentes. A primeira é aquela vertente vertical, Deus, o homem, ao homem e o homem a Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas, de toda a vossa alma, espírito, sentimento, né? E ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo a Deus e Deus me ama, aqui é o lado vertical do amor. Mas quando amo ao meu irmão e meu irmão me ama, aqui é o lado horizontal do amor. Então, o amor tem que ter essas duas vertentes, seu lado vertical e seu lado horizontal. Como você pode dizer que ama o teu irmão se você não ama a Deus? Ou vice-versa, como você pode dizer que ama a Deus se você não ama o teu irmão? Pense nisto e a lição de hoje estará baseada neste tema. O primeiro ponto que nós vamos discorrer aqui é o amor de Paulo pela igreja, e aí nós temos 3 subtópicos: o amor como o de pai para um filho, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho, né? E o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Então, o primeiro nos fala bem assim: a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como o de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Está em 1 Coríntios 4,15. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Era assim o sentimento de Paulo por todas as igrejas que ele plantou. Ele semeou o amor entre os irmãos. Ele, como a um pai, amava seus filhos, que ele gerou pela semeadura da palavra. E ele disse, conforme o comentarista citou o texto, vocês podem até ter muitos instrutores, ou seja, muitos mestres. Agora, pais, não. Porque pai, né, irmãos? Cada família tem um. E neste caso aqui, Paulo foi um plantador de igrejas. E com muitas lágrimas, jejuns, orações, sacrifícios incontáveis, ele trabalhava dia e noite, semeando, plantando, e cada irmão que ele ganhava para Cristo, daquele irmão ele tratava de maneira muito especial, como um pai trata a seu filho. Assim era o relacionamento de Paulo, não somente com a igreja de Tessalônica, mas com todas as igrejas que ele plantou por toda a região, não somente na Ásia, mas também na Europa. Isso é muito, muito importante. O segundo subtópico nos fala do amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram o objetivo de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Os versículos de 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja.
Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e, pela fé, abraçaram o evangelho. Logo, o evangelho não é discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos tessalonicenses tocava o coração de Paulo. Então, meus amados, a igreja de Tessalônica era um resultado daquilo que Paulo estava fazendo nas demais igrejas. Eu tenho certeza que não era diferente nas outras. Mas vejam, Paulo não somente plantou a igreja de Tessalônica em si, mas plantou nela o amor de Deus. E eles sentiam, da parte de Paulo, esse sentimento profundo. Isso me faz lembrar muito a igreja de Éfeso. Dá uma lida, irmão, irmã, querido professor, professora, no Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 até o 7. Vocês observarão que, perto do ano 100, quando Jesus manda João escrever aquelas cartas às igrejas, a principal reclamação de Jesus à igreja de Éfeso foi a falta de amor. Ou seja, um amor que existiu, um amor que tinha sido muito forte, mas que naquela altura estava frio. E Deus queria que esse amor fosse reaquecido. Vocês estão vendo, irmãos? Por quê? Porque o amor é que norteia todas as coisas no âmbito espiritual. A prova está no próprio fruto do Espírito. Leia Gálatas 5:22. O que é que diz lá? O fruto do Espírito é, como começa? Amor. Em seguida vem gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Mas veja que a plataforma de todos estes outros ingredientes se chama amor. E era isto que os apóstolos faziam ao plantar as igrejas, ao fundar as igrejas, era difundir nos irmãos o amor. E isto a igreja repercutia em seguida, e eles se amavam mutuamente, cumprindo-se literalmente o que Jesus disse: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, amados, esse sentimento precisa permanecer. E isso está ficando raro em nossos dias, que, aliás, foi uma advertência de Jesus quando disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Então, tomemos cuidado. Vamos manter bem viva e acesa a chama do amor em nossos corações e no meio da nossa comunidade. O terceiro subtópico, para a gente fechar esse primeiro ponto, é o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja onde nós congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com os outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja toca o nosso coração e assim seremos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Que advertência o comentarista nos faz aqui, não é? Em vez de criticar, estar criticando, que tal amar? Porque quem ama não critica. 1 Coríntios 13, leia todo o capítulo, que é o capítulo clássico do amor. Quem ama, irmãos, não arde em ciúmes. Quem ama não se ensoberbece. Quem ama não suspeita mal. Quem ama não trata com leviandade. Quem ama tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muita gente fica a dizer: nesta igreja não tem amor. E vem a pergunta: e a pessoa que faz tal crítica, ela ama?
Quantas vezes criticamos porque as visitas não foram feitas de alguma forma, mas aquelas pessoas que estão criticando, elas também não visitam. Em regra geral, é isso que acontece. Agora, quem ama procura agradar o seu amado, a sua amada. Então, quem ama procura sempre ajudar, promover a união, a concórdia, a paz, a harmonia. Paulo, escrevendo aos Romanos, e eu já citei aqui, ele chegou a dizer: amai-vos uns aos outros, preferindo-vos em honra. Amai-vos fraternalmente uns aos outros, preferindo-vos em honra. Foi o que Paulo disse aos Romanos. Então veja que quem ama faz com que o seu próximo se torne até superior a ele ou a ela. Até que ponto você está amando? Você tem amado os seus inimigos, aqueles que te odeiam, aqueles que falam mal de você, que te critica, né? Aquele que te critica, aquele que fala mal da tua vida. Porque as críticas vêm, meus irmãos. E o retorno, qual tem que ser? Amor. Você tem que compreender, sem se preocupar em ser compreendido. Você precisa entender, sem se preocupar de não ser entendido. Você tem que amar, sem a preocupação de ser amado. Ame, porque a retribuição virá da parte de Deus para você. Faça isto na tua comunidade, contagie, viu? Quando você ama, você contagia. Você será referência. Os apóstolos foram referências porque eles amavam. Sejamos também referências, amando uns aos outros. Então, queridos, a síntese desse tópico aqui é ame a sua igreja, né? E aí eu quero fazer uma sugestão aqui, pois está até na revista também, que você faça seu aluno refletir nas seguintes perguntas: o que é igreja para ele? Na verdade, para você, professor, o que é igreja para você? Como é que você se relaciona com a sua igreja? Como é que seu aluno está se relacionando com a igreja, né? Tem um relacionamento positivo com a igreja? Você tem? Seu aluno tem? Sua classe tem? E isso é muito importante para poder nortear a sua aula. É em cima disso que você vai incentivar, ensinar o seu aluno a amar, mostrar, revelar para ele que há a necessidade de amar a igreja a qual pertence, não criticá-la. Igrejas, todas elas terão problemas, não haverá nenhuma igreja que nós entraremos e que ali haverá perfeição. Essa perfeição só no céu. Nós ainda não estamos no céu, nós estamos a caminho do céu. Então a igreja, ela sempre terá problemas, pois somos seres humanos. E nisso aí é que existe a beleza da comunhão em Cristo, apesar de todas as diferenças. E quando falo diferenças, não são erros de pecado, são diferenças de pessoas. E em todas as diferenças, Deus opera, Deus faz, Deus age e nós caminhamos juntos para o céu. Nós devemos amar a igreja que a gente está e orar sempre por ela, e entregar ao Senhor o seu rebanho no lugar. E um detalhe também, pastor Elcio, é que a Bíblia diz que o amor cobre, né? Multidões de pecados. Então, você amando, você conseguirá entender e tolerar o teu irmão e conviver com ele. Porque, olha, pense nisso que eu vou te dizer. Se você procurar uma igreja perfeita, e se você achar essa igreja perfeita, então você não entre nela, porque você vai estragar. Porque se a igreja for perfeita, você não é. Então, você sendo defeituosa, né, tem os seus defeitos, você vai estragar essa igreja perfeita. Graças a Deus que essa igreja perfeita não existe. Ela existirá um dia, quando a trombeta tocar. Mas agora, a igreja ela é composta de pessoas cheias de falhas. Todos temos falhas. Então, só o amor é que pode superar, cobrir todas estas falhas. Ame e a sua igreja, em breve, perfeita será com você no céu. Tem um que eu me lembrei aqui de Colossenses, capítulo 3, lá no versículo 13, fala bem assim: olha,
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Aleluia. E segue-se o texto. Mas esse verdade. suportando-vos aqui, gente, é um suporte de coluna, de sustentação. Verdade. Tá? Não é eu não aguento fulano de tal, eu não aguento aquela pessoa, eu tenho que suportar aquela pessoa. Dá a impressão de que você é obrigado a tolerar. Não, a Bíblia te ensina a amar e suportar, ou seja, ser coluna para aquela pessoa. É você ser sustentação para aquela pessoa, para que ela aprenda com você, para que ela aprenda com o seu amor. E por isso nós temos Cristo em nossa vida. Então ame a sua igreja, ame os seus irmãos. Isso é mandamento bíblico e é assim que a gente caminha para o céu. E glória a Jesus. Aleluia. Por isso, né? Voltemos então à nossa lição. Nós vamos agora para o segundo tópico, né? Muito bem, está aqui, ó. Amor e fé na igreja. Aí nós temos três subtópicos aqui dentro desse segundo tópico. O amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Paulo sempre demonstrou isso em suas cartas. Segundo, a fé e o amor no ensino de Paulo. E terceiro, a dimensão prática do amor na igreja. Então vamos ao primeiro, que é amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Entretanto, é preciso que o ser humano responda esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós respondemos a isso crendo em Jesus. Paulo, ele tinha esta consciência, irmãos. Qual consciência? É que sem o amor, o cristianismo não chegaria a lugar algum. Tanto é, ele citou aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu falo ele citou aqui, foi o comentarista, viu? João 3:16. Então, Deus amou o mundo. Este mundo aqui é o mundo de pessoas que Deus amou, doando o seu Filho para que morresse em nosso lugar. E Paulo agora, aí sim, Paulo, ele fala dizendo, Deus provou, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Quando Paulo disse, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, Tito 2:11, ele estava aqui mostrando o amor de Deus ao mundo, às pessoas. Então Paulo passava isto para cada igreja que ele plantava, por onde ele passava, anunciando este amor infinito, insondável, que através dele Deus nos alcançou em Cristo Jesus, resgatando-nos do pecado, tirando-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou do monturo e nos fez príncipes. De plebeus viramos nobres. Hoje fazemos parte da família real. Por quê? Porque alguém se interessou por nós. E este alguém foi Deus. E enviou-nos o seu Filho, o qual por nós morreu. Daí o nome morte vicária. O que é morte vicária? É morrer em lugar de outrem.
Aquela morte no Calvário era minha, era tua. Aquela cruz era minha, era tua. Aquela coroa de espinhos era minha, era tua. E aqueles cravos eram para mim, eram para você. E Jesus levou o castigo que nos traz a paz. Ele levou sobre si. E pelas suas feridas fomos sarados, sarados no espírito, sarados na alma e sarados no corpo. O que é isto? É a expressão máxima do amor de Deus pelo homem. E foi este amor que Paulo sempre preconizou, nas suas epístolas escreveu, mostrando aos irmãos que só através do amor é que se autentica a verdadeira salvação. Segundo subtópico, nos fala a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também, até que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Efésios 1,15. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. 2 Tessalonicenses 1,3. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Muito claro esse subtópico aqui, não é verdade? O amor deve ser bem específico. O amor deve ser muito bem distribuído. Ele tem que existir entre nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 8, e já citei aqui, ele disse: a ninguém devais coisa nenhuma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Olha a necessidade do amor entre nós. E este amor nos veio da parte de Deus, através da fé. Pela fé fomos salvos. E uma vez salvos, recebemos de Deus o seu genuíno amor. E o amor que ele nos amou e nos concedeu, devemos agora distribuí-lo entre nós, os irmãos. Não faz sentido uma comunidade cristã viver em desarmonia, brigas, divisões, incompreensões, mexericos, contendas, fofocas generalizadas. Tudo isto são provas de que o amor não é real ali. Porque aonde há amor, essas coisas não existem. Por quê? Porque o amor faz com que a misericórdia se estabeleça e o perdão seja constituído. Já foi citado aqui pelo pastor Elvis, Colossenses 3,13, para que os irmãos suportem-se uns aos outros. Mas eu quero acrescentar Efésios capítulo 4, versículo 32, onde diz assim: sede misericordiosos uns com os outros, sede benignos uns com os outros, perdoando-vos, assim como Cristo vos perdoou. Tudo isto aqui, irmãos, a base desta benignidade, a base dessa misericórdia, a base desse perdão é o amor. É o amor que faz você ter um coração benigno, misericordioso, perdoador, tolerante, compreensivo. Então, observe, o amor não pode deixar de existir entre nós, porque ele é a base de tudo e a base de todas as coisas. Como é linda uma comunidade, como é lindo uma comunidade que se ama,
uma comunidade que se destaca pela união, pela harmonia entre os irmãos. E se existe união, se existe harmonia, é porque o amor está presente, porque ele é a fonte geradora de todos esses sentimentos. E o terceiro e último subtópico desse segundo ponto que nós estamos a estudar aqui, deixa eu só relembrar, nós estamos no amor e fé na igreja. Vimos o amor, uma palavra nas cartas de Paulo, nós acabamos de ver a fé e o amor no ensino de Paulo, e agora o terceiro e último, a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. E de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, que está em Lucas capítulo 10, os versículos 25 a 37, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro, não apenas de palavras. Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-la de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir as necessidades de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Aí ele acrescenta Romanos 13:10. O que é interessante aqui é o que o comentarista está a dizer. O amor tem que ser praticado. Eu gostaria que você lesse, viu? Anote aí para você falar na sua classe. 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18. Onde João aqui nos ensina que o amor não pode ser só em palavras, ou de lábios. Mas este amor tem que se exteriorizar. E é muito bom até, já que temos bastante tempo até domingo, não somente leia essas duas referências de 1 João 3, versículos 17 e 18, mas a epístola de Tiago, que só contém 5 capítulos. E você vai ver Tiago de maneira muito categórica falando da fé sem obras. O que significa esta fé sem obras? É o mesmo que fé sem amor. Por quê, irmãos? Porque o amor é que é a fonte geradora das obras. Porque quem ama, pratica obras. Se você verdadeiramente ama, você não tem condição de ver o teu irmão em sofrimento sem ajudá-lo. Como que você vai ver uma pessoa que está passando fome e não lhe dá comida? Passando sede e não lhe dá água? Está desabrigado e não lhe oferece um teto? A não ser que você também não tenha a menor condição. Mas sempre se dará um jeito. Tanto é que você vê por aí afora, os pobres se autoajudam mais e melhor do que os próprios ricos. Você pode ver que nós, os brasileiros, sempre achamos um jeitinho, principalmente em épocas de catástrofes, vinda pelos temporais ou coisas semelhantes, você vê as pessoas se mobilizando para uma ajudar a outra. É ou não é? Isso se chama amor filial, que vem de filantropia, é aquele amor social. Mas o amor ágape, ele é mais intenso ainda, porque é todo um lado espiritual, onde um tem coragem de se sacrificar pelo outro, assim como Cristo se sacrificou por todos nós. Então, exteriorize este sentimento do amor, que ele não fique apenas dentro de você, de maneira abstrata, em palavras, de lábios, mas que ele se concretize, que ele se exteriorize em ações, em obras. É por isso que o amor também é chamado de caridade, não é? O que significa isto? Que é um amor em prática. Caridade nada mais é do que um amor que se concretiza, que se exterioriza. O sentimento abstrato vira uma ação concreta. Essa é que é a verdade. Então, uma congregação que verdadeiramente ama e se ama, não deixa ninguém passar dificuldades. Leia também Atos 2,
de 42 a 47. Você vai ver que ali, naquela igreja, que era um perfil, né? Um perfil de uma igreja maravilhosa. Você lendo os versículos 42, 41, 42, 43, você vê o lado espiritual da igreja, a doutrina, não é? A comunhão, a oração, o partir do pão, a santa ceia e o temor. Isso é o lado espiritual. E seguindo, você vai ver o lado comum. Eles chegavam a vender suas propriedades, os que tinham condições, traziam o resultado dessa propriedade, que era o dinheiro, dava para os apóstolos, e estes distribuíam em ações, em comida, naquilo que era necessário. O que é lindo é que está escrito, e todos tinham tudo em comum e de nada sentia falta. Olha aqui, a igreja espiritual e a igreja no seu lado social. Era o amor latente, era o amor em evidência, era o amor em ação. E é assim que tem que ser. Quando isso acontece, esta igreja, esta comunidade está realmente na presença de Deus, praticando a palavra de Deus. Queridos irmãos, assim a gente então completa o segundo ponto, né? E a gente vai para o terceiro. Mas antes eu gostaria só de lembrar do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo nos fala muito do amor. Verdade. E esse amor é a base de tudo. Você pode fazer qualquer coisa na tua vida, mas se não tiver amor, você pode profetizar, você pode pregar muito bem, você pode cantar muito bem, mas o que for, se não tiver amor no teu coração, de nada adianta, não vale nada. É a pura verdade. É a pura verdade. O evangelho, ele é baseado, ele é estruturado no amor de Deus para conosco e no amor entre os irmãos. Aleluia. E glória a Deus por isso. Terceiro e último ponto da nossa revista, da nossa lição de hoje, fala das 3 virtudes na igreja de Tessalônica. Muito interessante: a fé, o amor e a esperança. Então, eu vou ler aqui o primeiro e já emendando com a segunda, para a gente entrar logo na primeira virtude. As 3 virtudes dessa igreja. Veja o que o apóstolo diz em sua oração: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses 1:3. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Assim, em 1 Coríntios 13:13. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da igreja local. Então eu vou entrar na primeira virtude, da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim, somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Tiago 2,18. Então, a fé é uma virtude fundamental, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. E esta fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Foi o que aconteceu na igreja de Tessalônica. Esta igreja recebeu a fé e passou a exercitar a fé. E a obra do exercício da fé é exatamente uma vida sustentabilizada em Deus, uma vida arraigada na palavra, como uma palmeira que se arraiga na terra e que quando o vento sopra, o vendaval vem, ela chega até se curvar, mas logo ela se ergue outra vez, porque ela tem raízes e o vento não a arrasta. Não é interessante? A igreja de Tessalônica é assim, era assim, foi bem arraigada na fé, como as demais igrejas que foram fundadas pelos apóstolos. Eram igrejas firmes, solenes.
E hoje em dia se vê muita coisa por aí estranha, porque são igrejas que não foram verdadeiramente arraigadas na fé da palavra do Senhor nosso Deus. Então Paulo estava elogiando a fé que aquela igreja tinha. E esta fé é tão importante defendê-la que o próprio Judas, nos versículos 3 e 4 da sua epístola, ele disse que temos que batalhar por esta fé, que uma vez foi entregue aos santos. Lute pela sua fé, defenda a sua fé. E o escritor aos Hebreus já dizia: o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Hebreus 10, 37, 38. Então, que você viva pela fé e não recue, para que você tenha sempre de Deus o prazer de olhar para você. E também, em Romanos 1, 17, já dizia Paulo que o justo vive da fé. A segunda virtude, o amor, está no terceiro subtópico aí. Em 1 Tessalonicenses 1,3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. O amor é a força motriz para todas as coisas. E não pensem, irmãos, irmãs e amigos, que o amor é passar a mão sobre o erro. Não pensem nisto. Pelo contrário, o amor corrige o erro. O amor põe as coisas em seus devidos lugares. Lendo Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante, o escritor diz que Deus ama, mas ele corrige, ele castiga, ele açoita até a todo aquele que ele ama e que tem por filho. Convém até que você leia esse texto na sala. Dos versículos 6, leia até o versículo 10 do capítulo 12 de Hebreus. Você vai ver o escritor dizendo que quando nossos pais nos corrigiam à maneira dele, naquele momento, aquela correção tinha um sabor ruim, amargo, mas depois produzia frutos. Isso é o que o escritor nos revela, nos relata. E aqui, você lendo os versículos 6 e 7, o escritor está dizendo que Deus corrige e castiga aquele que ama e que tem por filho. E ele diz, aquela pessoa que não tem essa correção é porque ele não é filho legítimo, ele é bastardo. Olha só, se o filho é legítimo, o pai o corrige, o ama, quer vê-lo no caminho. Então vocês estão vendo o que é o amor? O amor não é passar a mão sobre erros, não. O amor corrige. Porque o efeito do amor, qual é lá na frente? É ensinar a pessoa a andar no caminho da verdade, aprender coisas retas e se tornar depois um cidadão, uma cidadã de bem para a sociedade, para a família e, no caso espiritual, para Deus e para a igreja. E a igreja de Tessalônica trabalhava com amor, trabalhava por amor e trabalhava através do amor. Irmãos, eu só gostaria de passar rapidamente uma experiência em cima desse assunto que nós estamos falando, que é o amor. Essa semana mesmo eu tive umas 3 conversas com umas 3 pessoas diferentes em atendimento pastoral. E o assunto foi exatamente esse, porque as pessoas não sabiam o que faziam com relação à prática, né, do amor ou do ajudar a outras pessoas. E o nosso modo de pensar deve ser baseado na justiça de Deus. O amor é justo. O amor, ele não passa a mão em coisas erradas. O amor, ele é verdadeiro. Muitas vezes nós ajudamos as pessoas falando não. Muitas vezes nós ajudamos pessoas fechando uma porta para ela. Parece contraditório, mas isso é ajuda.
Porque existem situações em que as pessoas precisam crescer. Elas precisam sair do buraco que estão. Elas precisam serem corrigidas. E não o seu coração amassageado, não o seu ego levantado. Porque senão nós continuaremos a deixar as pessoas do mesmo modo, do mesmo jeito, e elas precisam se endireitar, precisam se consertar, precisam ter uma perspectiva boa, elas precisam de crescimento. E aí vem o que o mundo mais hoje está falando do discurso do ódio da igreja. Não, a igreja não tem discurso de ódio, a igreja tem um discurso de amor. E esse amor implica na melhora, no crescimento, na mudança da pessoa. Estabelece limites. Estabelece limites. Então, muitas vezes, as pessoas chegam para nós e falam, mas você é crente, você tem que ajudar. E, às vezes, o seu não é a ajuda que ele precisa. Não é você atender o pedido. Porque Deus, ele é justo em tudo que ele faz. Deus não atende os nossos pedidos porque ele tem pena da gente. Deus, a própria palavra fala que nós, em muitas vezes, não sabemos nem pedir, não sabemos nem orar, porque o que a gente quer é atender os nossos anseios, o que a gente quer é atender os nossos pedidos, e aquilo não vai ser bom para mim nem para você. E isso não é ajuda? Sim, é ajuda. Isso é amor de Deus, e Deus fala não para a gente. Esse não dele é um não cheio, repleto de amor. E nós que somos crentes, cristãos, mente de Cristo, nós também temos que ter essa sabedoria. Nós amamos as pessoas, devemos amar as pessoas, mesmo que seja numa hora complicada, um não necessário. Então, nós devemos ter em nosso coração esse sentimento de ajudar, mas ajudar as pessoas com amor, e o amor de Deus é muito justo. Não pende nem para um lado e nem para o outro. Ele é justo. Verdade. A virtude da esperança é o quarto ponto. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 2, e se estendendo até o versículo 5, ele disse que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que aqui a esperança, ela é o topo de uma escada que começa lá embaixo, com a tribulação, gerando paciência, gerando experiência e gerando e enchendo de esperança, de uma vida futura, eterna e melhor. A esperança faz com que a pessoa se torne paciente. E a paciência aqui tem uma duplicidade. Paciência no sentido de esperar, e paciência no sentido de resistir. No Salmo 40, versículo 1, olha o que disse o salmista: esperei com paciência no Senhor. Até quando? Até que ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo 12, ele disse: alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha aqui a paciência e a perseverança no mesmo pé de igualdade com sentido diferente, né? Paciente na tribulação, quer dizer, saber suportar, resistir e perseverar na oração.
insistir. Então veja que a paciência, ela tem esses dois tons, o de suportar o sofrimento. Tanto é que nos hospitais, né, o doente é chamado de quê? De paciente. Ele tem que ter paciência ali para resistir a todos os sofrimentos. E, ao mesmo tempo, naquilo perseverar e esperar o quê? A cura, a alta, enfim. E Jesus dizendo, falando sobre a iniquidade, Mateus 24, 12, 13, olha como ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então veja que a paciência aqui é no sentido de perseverança, de resistência, não desistir nunca. Seja perseverante, saiba suportar, saiba esperar, seja paciente. E você sendo paciente, o que vai acontecer? A esperança se arraigará no teu coração. E quando o teu coração se enche de esperança, o amor de Deus é derramado no teu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. E a esperança, ela transcende os portais desta vida. Já dizia Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 15, versículo 19, se esperássemos em Deus somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a verdadeira esperança, repito, ela transcende os portais, as fronteiras desta vida. Tanto é que no capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, olha o que está escrito, ora, a fé é o firme fundamento, o alicerce, a plataforma das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que não se veem. A nossa fé gera em nós uma esperança daquilo que nossos olhos não estão vendo. Vamos ultrapassar os umbrais desta vida e ingressar na eternidade. Isto é a autêntica e verdadeira esperança. Veja como Paulo era maravilhoso aqui, né? Ele disse aos coríntios que era fé, esperança e amor. E ele, neste mesmo perfil, transmitiu essa doutrina à igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nós chegamos então ao final dessa lição e estamos agora na conclusão. Ela nos fala o seguinte: essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Queridos irmãos, nossa igreja é o corpo de Cristo aqui. Aonde você está, ali tem que estar o teu amor, ali tem que estar a tua alegria. Ali é a presença de Deus na tua vida. Não critique, muito pelo contrário, suporte, ajude na caminhada, pois o Senhor ali está e Deus te colocou ali com um propósito. Querido professor, que você tenha uma lição abençoadíssima nesta semana. Que o Senhor no domingo te use de forma poderosa para levar essa palavra tão rica, tão especial para os seus alunos que precisam de um fortalecimento, de um crescimento espiritual. Vamos louvar ao Senhor neste momento com o número 210 da nossa harpa cristã. Fala, fala, Senhor. Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Eu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome,
seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, e saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Senhor, que eu ouço as palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso, são conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna, de saúde, repouso superno. Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial, Senhor, estamos aqui mais uma vez em Tua presença, rogando e pedindo as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, sobre esses professores que no próximo domingo estarão entregando a Tua palavra. Fala aos nossos corações. Fala, Senhor, aos corações de cada aluno. Fala aos corações, Senhor, do Teu rebanho, do Teu povo. Meu Deus, nós precisamos sempre crescer em Tua presença, com o conhecimento, com a graça, com a unção, cheio do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos usar no próximo domingo, na próxima aula. Assim nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, quero aqui também reforçar que nós estamos com essa escola, esse estudo de professores, no podcast, nas principais plataformas, no Spotify, no canal da ADCI, você procura no Spotify ADCI e você vai achar lá e você vai encontrar vários podcasts e você vai poder ouvi-los no seu carro, né, na sua caminhada, indo para o trabalho, no ônibus, num tempinho que você quiser e quantas vezes você quiser. E você poderá ouvir isso, tudo que foi falado aqui hoje e nas outras lições passadas também. Tem no aplicativo do podcast, pelo Spotify, tem pela Apple também, pelo Google, em várias plataformas de podcast. Já está lá disponível. E você poderá ouvir quantas vezes você quiser. Tanto esse quanto os outros. E que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine neste resto de semana e você prepare a sua lição com muita alegria. Mas se lembre, é necessário que você dobre o seu joelho para orar, para que você peça ao Senhor a orientação e a sabedoria do céu e o Senhor te capacite de forma extraordinária no próximo domingo, em nome de Jesus. Pastor Mário impetrando a bênção apostólica e Deus vos abençoe até quarta-feira que vem às 20 horas, em nome de Jesus. O amor ágape de Jeová, o imanente e onipotente Deus Pai, a graça inefável de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso transcendente e onipresente Deus Filho, e a divina comunhão do Deus Espírito Santo, o que é eterno e onisciente, sejam com todos nós, igreja que ama e aguarda a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.